Vamos abrir Isaías, capítulo 4. Isaías 4. Do versículo 2 ao 6. Isaías 4, do 2 ao 6. O tema aí tem o reinado do renovo do Senhor. Naquele dia, o renovo do Senhor será de beleza e de glória, e o fruto da terra, orgulho e adorno para os de Israel que forem salvos. Será que os restantes de Sião e os que ficarem em Jerusalém serão chamados santos, todos os que estão inscritos em Jerusalém para a vida. Quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião e limpar Jerusalém da culpa do sangue do meio dela, com o espírito de justiça e com o espírito purificador. Criará o Senhor sobre todo o monte de Sião e sobre todas as suas assembleias uma nuvem de dia e fumaça e resplendor de fogo chamejante de noite, porque sobre toda a glória se estenderá um dossel e um pavilhão, os quais serão para sombra contra o calor do dia e para refúgio e esconderijo contra a tempestade e a chuva. Oremos. Nosso Deus, concede a nós e aos nossos irmãos na terra que estão ouvindo a explicação da sua palavra, ou mesmo alguém que esteja lendo a sua palavra, que o Espírito abra o nosso entendimento, que ele nos guie a toda a verdade, que é Cristo, que possamos conhecer Cristo e suas promessas, e nos regozijar nele e crescer nele para a glória do teu nome. E que os pecadores, entendendo pelo Espírito, invoquem o nome dele para serem salvos. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Essa mensagem veio até calar com a mensagem de manhã, porque o presbítero Jonilson, falando da mensagem de manhã, ele destacou, principalmente logo no começo do capítulo ali, de Tessalonicenses, 3 virtudes da igreja: operosidade da fé, fé operosa, amor abnegado e esperança da glória, esperança da volta de Cristo. E é interessante que os pastores, e se vocês forem no YouTube, vocês vão encontrar muita mensagem sobre fé e sobre amor. Esperança vocês vão ouvir mais relacionada, olha, tem esperança que sua vida vai dar uma guinada, você vai conseguir um emprego, você vai ter saúde, você vai conseguir algo imediato, um futuro próximo. Mas quando é para o futuro da glória, aí nós falamos muito pouco. Os pastores falam pouco, nós também falamos pouco. Por exemplo, nas nossas orações, quem ora assim, ora vem Senhor Jesus. É quando todo esse plano maravilhoso se concretizar. A gente ora, vem agir aqui e agora, né? Então, até em cânticos. Se eu pensasse em botar cânticos, hoje não teve cântico porque o pessoal do louvor não pôde estar presente, a gente tem dificuldade de colocar cânticos que falem do novo céu e da nova terra. Porque os poetas, né, eles fazem músicas, mas fazem música de restitui-me o que o gafanhoto levou, mas não fala dessa presença gloriosa. Por isso que a liturgia toda está pautada nos hinos que os antigos cantavam, porque os antigos pensavam no céu e na nova terra onde habita a justiça. Então, essa passagem de Isaías está profetizando acerca do futuro de Israel, e a gente que conhece a Bíblia sabe que não houve nenhum tempo do passado antes da profecia, os reis, os juízes que existiram antes, porque aqui ele foi até o profeta Ezequiel.
e nem os reis que vieram depois de Ezequias, no caso Josias, que foi um grande rei, depois aí eles vão cair na Babilônia, vão para o cativeiro, retornam, tem os profetas menores, mas você não vê. Só períodos muito curtos que um rei, enquanto permanecia com Deus, havia paz, havia prosperidade. Então, quando a gente lê esse texto que fala do futuro glorioso de Israel, Jerusalém é a capital, não aconteceu isso no Velho Testamento todo e até hoje. Os judeus, depois da morte de Cristo, no ano 70, foram expulsos da Terra Prometida e só voltaram à Terra Prometida em 1945. Passaram quase 2 séculos, 2.000 anos afastados de lá. Lá ele é uma terra próspera, mas cheia de conflito, porque os inimigos sempre prontos para destruir Israel. Então, essa profecia de Isaías não se cumpriu até hoje na vida terrena de Israel. Por quê? De maneira plena. Porque essa profecia, de maneira plena, se concretizará no Israel de Deus. Isto é, o povo de Deus, formado de gentios e judeus, que estarão no novo céu e numa nova terra. Então, a revelação aqui, plena, na sua plenitude, se concretizará quando Jesus se manifestar com poder e grande glória. Então, por isso eu queria falar da esperança cristã para nós, para a gente não ficar muito preso aqui e viajar um pouquinho para o céu, o nosso glorioso futuro. Então, em primeiro lugar, esse reino de Deus que está presente entre nós, aqui no nosso coração, ele é muito falho, porque as pessoas olham para nós, vê as nossas falhas e às vezes condena a igreja por causa do nosso pecado, dá escândalo. Então é um reino que tem pecadores, que tem pessoas que estão falhando, mas haverá um dia que o reino de Deus será perfeito. A oração é: venha o teu reino. É esse reino que é descrito aqui, o reino perfeito, quando se manifestar na segunda vinda de Cristo. E aí a gente vai ver aqui o reino perfeito futuro do Senhor. Como será esse reino? Em primeiro lugar, o reino perfeito futuro do Senhor está para se manifestar no futuro próximo. Ainda não se manifestou, ainda não apareceu. Olhe bem que ele diz, olha, versículo 2: naquele dia. Essa expressão naquele dia está falando de um futuro próximo, não um futuro distante. Lembre que 1000 anos para o Senhor é como um dia, e um dia como 1000 anos. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Então, quando ele diz naquele dia, está falando desse dia glorioso, o dia em que a glória de Deus se manifestará de maneira plena. Então, esse reino futuro próximo do Senhor, perfeito futuro do Senhor, está para se manifestar naquele dia. O reino de Deus presente, que somos nós que aceitamos Jesus, tem súditos no estado de imperfeição e vivendo num ambiente inadequado, mas haverá um dia que este quadro desaparecerá. Quer dizer, nós somos imperfeitos, nós choramos e fazemos confissões de pecado, o mundo não ajuda muito, porque o mundo é cheio de tentações, cheio de atrações proibitivas. Então, a gente está num lugar imperfeito e ainda somos pessoas imperfeitas. Mas o que a palavra de Deus quer revelar para nós aqui, que um dia isso vai acabar. A nossa imperfeição e a imperfeição do ambiente em que nós habitaremos. Filipenses, Paulo diz assim: não estou querendo dizer que já consegui tudo o que quero, e olha que ele era o apóstolo, ou que já fiquei perfeito, mas continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso já fui conquistado por Cristo Jesus, foi-me convertido. É claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso, a perfeição. Porém, uma coisa eu faço, esquecendo daquilo que
que fica para trás, e avançando para o que está na minha frente, corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Todos nós que somos espiritualmente maduros devemos ter essa maneira de pensar. Porém, alguns de vocês pensam de maneira diferente. Deus vai tornar as coisas claras para vocês. Portanto, vamos em frente, na mesma direção que temos seguido até agora. Então, nós estamos marchando para esse mundo perfeito, para a vida perfeita que Ele prometeu para nós. O reino de Deus, futuro, só se manifestará depois de acontecimentos revelados nas Sagradas Escrituras. E aí vem o seu texto que fala de escatologia. Os irmãos estavam tão afã por pensar que isso estava voltando logo, que não vou trabalhar, vou ficar de braços cruzados esperando Jesus voltar. Quando chegava meio-dia, não tinha comida, batia na porta do irmão para satisfazer necessidades, né? Não, o reino futuro de Deus se manifestará depois que algumas coisas acontecerem. Aí Paulo desenvolve isso no capítulo 2 da segunda epístola dos Tessalonicenses, dizendo: irmãos, a respeito da vinda de Jesus Cristo, do dia perfeito, o nosso Senhor e do nosso encontro com Ele, pedimos a vocês o seguinte: não se perturbem facilmente, não fiquem assustados se alguém afirmar que o dia do Senhor já chegou. Talvez alguém diga que nós tenhamos afirmado isso enquanto profetizávamos ou anunciávamos o Evangelho, ou que escrevemos isso em alguma carta. Não deixem que ninguém os engane com nada disso, pois antes desse dia terá de acontecer a revolta contra Deus e terá de aparecer o perverso que está condenado a ir para o inferno. Ele será contra tudo o que as pessoas adoram e contra tudo o que eles acham que é divino. Ele vai se colocar acima de todos e até mesmo vai entrar e sentar-se no templo de Deus e afirmar que é Deus. Por acaso vocês não lembram que eu lhes disse tudo isso quando estava com vocês? Então, é preciso que alguns acontecimentos aconteçam antes da manifestação desse glorioso dia. Muita gente abandonando a fé e o anticristo que vai se levantar contra Jesus e contra a sua igreja. O reino de Deus, irmãos, futuro, deve ser o desejo e a esperança de todo crente em Cristo Jesus. A gente deve pedir isso: oh Deus, venha o teu reino. Diz a palavra de Deus de 2 Pedro: esperem a vinda do dia de Deus e façam possível para que venha logo. Naquele dia os céus serão destruídos como um fogo e tudo que há no universo ficará derretido. Porém Deus prometeu e nós estamos esperando um novo céu e uma nova terra, onde tudo será feito de acordo com a vontade dele. Por isso, meus amigos, enquanto vocês esperam aquele dia, façam o possível para estar em paz com Deus, sem mancha e sem culpa diante dele. Então, essa é a expectativa do crente, essa volta gloriosa. Então, é naquele dia. É um futuro que está para acontecer. Não durma. Vigiai, porque não sabeis que hora virá o seu Senhor. Não é? Em segundo lugar, esse reino perfeito, futuro do Senhor, só participará aqueles que foram chamados por Deus. Observe, então, o versículo 2. Naquele dia, futuro, o renovo do Senhor, isto é, o ramo novo, veja que ele chama renovo que pertence a Deus, renovo do Senhor. Esse do significa que é posse de Deus, pertence a Deus. O renovo do Senhor será de beleza e de glória. Vai descrevendo aí. Então, eu queria destacar esse o renovo do Senhor. Vou ler na tradução, linguagem alternativa. O ramo novo que o Senhor Deus plantar.
Então, essas pessoas que farão parte desse reino são pessoas que Deus mesmo chamou a dedo. É verdade, sim, que a mensagem ide pelo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, mas nem todos os que ouvem são de fato chamados, né? São os escolhidos que são de fato chamados pelo Senhor. Então, meus irmãos, se nós aqui estamos, mesmo com a vidinha um pouquinho difícil, Ele chamou para uma glória incomparável. Você e eu estamos aqui porque Ele quer que nós participemos desse glorioso reino futuro. Deus tem chamado pessoas para o seu reino, como? Através da pregação do evangelho. Ide pelo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Então, por que nós estamos aqui? Porque um dia alguém falou do evangelho para nós e nós acreditamos na promessa de Deus. E os homens, alguns homens, têm resistido ao chamado divino, não crendo no futuro reino perfeito de Deus. Quando a mensagem chega e alguém ouve, olha, tem um reino glorioso que vai se manifestar, ele diz, você é bestalhado, rapaz, está tolo acreditando, não. Assim também aconteceu o quê? Nos dias de Noé, quando Noé construiu a arca e disse, olha, Deus vai mandar o dilúvio. Eles disseram, não, eles zombaram de Noé, mas eles pereceram. O reino dos céus, diz a palavra, é como um rei que preparou uma festa de casamento para seu filho. Depois, mandou os empregados chamarem os convidados, que somos nós. Mas eles, pelo menos esses, não quiseram ouvir. Eles inventam desculpas. Então mandou outros empregados com o seguinte recado, digam aos convidados que tudo está preparado para a festa, já matei os bezerros e os bois gordos e tudo está pronto, que venham à festa. Mas os convidados não se importaram com o convite e foram tratar dos seus negócios. Um foi para sua fazenda, outro para o seu armazém. Outros agarraram os empregados, bateram neles e os maltrataram. O rei ficou com tanta raiva que mandou matar aqueles assassinos e queimar a cidade deles. Agora, vão pelas ruas e convidem todas as pessoas que vocês encontrarem. Então, nós ouvimos o evangelho, se nós rejeitarmos, Deus vai chamar outro, até que a casa dele esteja cheia, sem vaga nenhuma aqui. Louvado seja Deus. Todo homem que crê na mensagem divina é arrolado no livro do reino de Deus. Assim que você crê no Senhor, o seu nome é escrito, diz, no livro da vida do Cordeiro. Diz o Apocalipse, e eu leio, porém nela não entrará nada que seja impuro, nem ninguém que faça coisa vergonhosa, ou que cometa mentira. Entrarão na cidade somente as pessoas que têm o seu nome escrito no livro da vida. Deus, do número dos homens caídos, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, escolheu alguns em Cristo para fazer parte do seu reino. Isso que é glorioso. Não merecíamos, mas ele disse, eu quero que você venha participar. Não é assim que é dito do apóstolo Paulo? Ele é para mim um vaso escolhido. Em terceiro lugar, esse reino perfeito, futuro do Senhor, será composto de pessoas perfeitas. Olha aí, naquele dia, versículo 12, o renovo do Senhor, aquilo que Deus plantou, será de quê? De beleza e de glória. E o fruto da terra, orgulho e adorno para os de Israel que forem salvos. 3. Será que os restantes de Sião, os que ficarem em Jerusalém, serão chamados santos, puros, todos os que estão inscritos em Jerusalém para a vida. Versículo 4, leamos. Quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião
e limpar Jerusalém da culpa do sangue do meio dela, com espírito de justiça e com espírito purificador. Vai ser um dia glorioso. Pedro, a gente leu de manhã, Senhor, eu quero que o Senhor me lave todo. Haverá um dia que Deus vai nos lavar a alma, o corpo, nós estaremos totalmente purificados. Isto é, não haverá mais presença de pecado em nós. O desafio pessoal de cada cristão nesta vida é ser como Cristo. Já Deus lançou esse desafio para nós. Vocês são filhos queridos de Deus e por isso devem ser como Ele. Que a vida de vocês sejam dominadas pelo amor, assim como Cristo nos amou e deu a sua vida por nós, como uma oferta de perfume agradável e como sacrifício que agrada a Deus. Vocês fazem parte do povo de Deus, portanto, qualquer tipo de imoralidade sexual, indecência ou cobiça não pode ser nem mesmo assunto de conversa entre vocês. Então, sede imitadores de Deus como filhos amados. Mas aqui a gente vai chorar, porque a gente não consegue ser. Mas haverá um dia que nessa entrada desse novo céu, nova terra, seremos lavados plenamente e santificados plenamente. Os dons de ensino que Deus dá à igreja é para que o crente comece a chegar à estatura do varão perfeito. Os crentes estão em um processo de santificação, que é a destruição dos maus costumes e a manifestação dos bons costumes. Deus está trabalhando nisso e a gente tem um pouco de resistência de tirar alguns erros, defeitos em nós. Mas Paulo diz assim, portanto, meus irmãos, nós temos uma obrigação, que é a de não vivermos de acordo com a nossa natureza humana. Porque se vocês viverem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente. Mas se pelo Espírito de Deus vocês matarem as suas ações pecaminosas, vocês viverão espiritualmente. Palavra do Senhor em Romanos. Somos lavados, irmãos. Estamos sendo lavados e seremos lavados e ficaremos completamente purificados de nossos pecados. Que mais? Sou justificado, sou santificado e serei glorificado. Vejam como é grande o amor do Pai por nós. O seu amor é tão grande que somos chamados filhos de Deus e somos de fato filhos de Deus. E é por isso que o mundo não nos conhece, pois não conheceu a Deus. Meus irmãos, agora nós somos filhos de Deus, mas ainda não sabemos o que vamos ser. Porém, sabemos isto, quando Cristo aparecer, ficaremos parecidos com Ele, pois o veremos como Ele é. E todo aquele que tem essa esperança em Cristo, purifica-se a si mesmo, como Cristo é puro. Louvado seja Deus. Esse é o grande mensagem para nós de esperança. Quarto lugar, o reino perfeito, futuro do Senhor, produzirá nos remidos, nos aperfeiçoados, alegria incomparável. Versículo 2 diz, naquele dia, o renovo do Senhor será de beleza e de glória. Imagine, tudo belo em mim, em você, que coisa maravilhosa, né? E o fruto da terra, orgulho e adorno para os de Israel que forem salvos. Lendo na outra tradução, diz assim, naquele dia o ramo novo que o Senhor Deus plantar, crescerá forte e bonito. E os moradores de Israel que continuarem vivos ficarão alegres e orgulhosos. Nesse dia, irmãos, a tristeza vai ser banida da nossa vida por toda a eternidade. Vai ser uma coisa gloriosa, né? O reino vai dar a nós uma alegria incomparável. A alegria proveniente de contemplar a beleza do Senhor. Vocês já imaginaram quando nós estivermos face a face com o Senhor e vermos o Senhor na beleza da sua santidade? Como será algo glorioso para nós? Diz a palavra de Deus, João, quando viu o Senhor, eu virei para ver quem falava comigo, e vi 7 candelabros de ouro,
No meio deles estava um ser parecido como um homem, vestido de uma roupa que chegava até aos pés como uma faixa de ouro em volta do peito. Os seus cabelos eram brancos como a lã, ou como a neve. Os seus olhos eram brilhantes como fogo. Os seus pés brilhavam como um bronze refinado na fornalha e depois polido. E a sua voz parecia o barulho de uma grande cachoeira. Na sua mão direita ele segurava 7 estrelas, e na sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol do meio-dia. Quando eu o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs a mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Tenho autoridade sobre a morte, sobre o mundo dos mortos. Verei Jesus assim como ele é. Vai ser uma alegria incomparável. Alegria do corpo glorioso. Hoje a gente tem queixa, né? Tem queixa de todo tipo em relação ao nosso corpo. Mas naquele dia, você vai dar risada, não é possível. Que corpo maravilhoso, que corpo glorioso. Por que o corpo glorioso? Porque diz a palavra de Deus: pois será assim quando os mortos ressuscitarem. Quando o corpo é sepultado, é um corpo mortal. Mas quando for ressuscitado, será imortal. Quando ele é sepultado, é feio e fraco, mas quando for ressuscitado, será bonito e forte. Quando é sepultado, é um corpo material, mas quando for ressuscitado, será um corpo espiritual. É claro que só existe um corpo material, então tem de haver também um corpo espiritual. Porque as Escrituras Sagradas dizem: Adão, o primeiro homem, foi criado como ser vivo. Mas o último Adão, Jesus Cristo, é o Espírito que dá vida. Não é o espiritual que vem primeiro, mas sim o material. Depois é que vem o espiritual. O primeiro homem foi feito do pó da terra, o segundo veio do céu. Os que pertencem à terra são aqueles que foram feitos do pó da terra. Os que pertencem ao céu serão como aquele que veio do céu. Assim como somos parecidos com o homem feito do pó da terra, assim também seremos parecidos com o homem do céu. O nosso corpo será semelhante ao de Jesus. Esse corpo é o corpo glorioso, o corpo glorificado. Que alegria você ter esse corpo que não envelhece, que não morre, que não fica doente. Que coisa gloriosa. A alegria será incomparável, porque lá vamos rever os nossos irmãos que conviveram conosco e conhecer outros irmãos que conhecemos pelos registros da Bíblia. Vai ser algo maravilhoso. Diz a palavra de Deus: quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Naquele dia, diz Apocalipse, depois disso olhei e vi uma multidão tão grande que ninguém podia contar. Eram de todas as nações, tribos, raças e línguas, estavam de pé diante do trono e do Cordeiro, vestidos de roupas brancas, tinham folhas de palmeira nas mãos e gritavam bem alto: do nosso Deus que está sentado no trono e do Cordeiro vem a nossa salvação. Todos os anjos estavam em pé em volta do trono, dos líderes e dos 4 seres viventes. Então eles se jogaram diante do trono, encostaram o rosto no chão e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Ao nosso Deus pertence para todo sempre o louvor, a glória, a sabedoria, a gratidão, a honra, o poder e a força. Amém. Anjos, homens, tudo em uma só assembleia, louvando ao Deus vivo e verdadeiro. Que alegria não será para nós. A alegria de estar num ambiente extremamente belo. Diz que a cidade é de ouro puro. Tudo brilha na luz do sol, da lua. Então o Espírito de Deus me dominou, diz o João. E hoje me levou para uma montanha grande e muito alta. Ele me mostrou Jerusalém, a cidade santa, que descia do céu e vinha de Deus, brilhando com a glória de Deus.
A cidade brilhava como uma pedra preciosa, como uma pedra de jaspe, clara como um cristal. Ela era cercada por uma muralha muito alta e grande, com 12 portões, guardados por 12 anjos. Nos portões estavam escritos os nomes das 12 tribos do povo de Israel. Havia 3 portões de cada lado, 3 ao norte, 3 ao sul, 3 a leste, 3 ao oeste. A muralha da cidade estava construída sobre 12 rochas, nas quais estavam escritos os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. O anjo que falou comigo levava consigo uma vara de ouro para medir a cidade, os seus portões e a muralha. A cidade era quadrada, pois o seu comprimento era igual à sua largura. O anjo mediu a cidade com a vara de ouro e viu que a media 2.200 quilômetros. O seu comprimento, largura e altura eram iguais. O anjo mediu também a muralha e viu que tinha 64 metros de largura, conforme a medida comuns para anjo estavam usando. A muralha era de jaspe e a própria cidade era de ouro puro, claro como vidro. As rochas do alicerce da muralha estavam enfeitadas de todo tipo de pedras preciosas. A primeira rocha estava enfeitada de jaspe, a segunda de safira, a terceira de ágata, a quarta de esmeralda, a quinta de sardônio, a sexta de sárdio, a sétima de crisólito, a oitava de berilo, a nona de topázio, a 10ª de crisoprásil, a 11ª de jacinto, a 12ª de ametista. Os 12 portões são 12 pérolas, e cada desses portões eram feitos de uma só pérola. A rua era de ouro puro, claro de vidro. Irmãos, é esse lugar que está reservado para nós e que Deus está revelando para nós. Vai ser uma alegria indizível. Em quinto lugar, o reino perfeito, futuro do Senhor, estará debaixo contínuo da proteção divina. Veja o versículo 5, leamos aí o 5. Criará o Senhor sobre todo o monte de Sião e sobre todas as suas assembleias uma nuvem de dia e fumaça e resplendor de fogo chamegante de noite. Porque sobre toda a glória se estenderá um dossel e um pavilhão. O sexto, os quais serão para a sombra contra o calor do dia e para refúgio e esconderijo contra a tempestade e a chuva. Lembrando, Israel, quando sai do Egito, a nuvem de dia, por causa do sol, e a chama de fogo à noite, por causa do frio. Está falando aqui da proteção de Deus. Nesse lugar, quem vai ser o que vai vigiar é o próprio Deus. Será o vigia desse lugar maravilhoso. Somos, neste mundo, irmãos, protegidos por Deus, mas não isentos da tristeza dessa vida. Ela nos alcança, porque no mundo tereis aflições, mas lá nesse lugar, com a proteção de vida, show angústia, show sofrimento, show tristeza, show lágrima, nada disso vai nos alcançar. Somos nessa vida guardados pelo Senhor, mas podemos sofrer derrota temporária, né? Somos nessa vida, irmãos, protegidos pelo Senhor, mas temos adversários em nossa caminhada cristã, o diabo, a carne e o mundo. Esse mundo é cheio desse conflito. Deus está presente, mas Ele permite que o mal possa nos provar, né? Mas lá no paraíso, Ele enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As coisas velhas já passaram. Quer desistir? Está difícil? Não faça isso. Não tem nada nessa vida que possa oferecer o que Deus está oferecendo para nós de graça. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Que Deus nos abençoe.